Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui gravando um vídeo para configuração hoje de uma porta de um roteador para fazer a primeira conexão com uma rede interna. Então a gente já criou a LAN na rede anterior que a gente fez, com switch e 4 estações, e agora a gente vai estar fazendo a conexão disso com a porta de saída, que é justamente o endereço que vai ser configurado como gateway default das estações que vão estar conectadas nessa rede local. A ideia é que a gente depois evolua isso para uma segunda rede conectada ao mesmo roteador. Então vamos lá, vamos só reproduzir aquela rede que a gente fez na semana passada, na aula passada. Então são 4 computadores que a gente tinha colocado inicialmente, PC0, PC1, PC2 e PC3. E a gente colocou um switch aqui, se eu não me engano, foi o 2960 que a gente ia colocar. Não, acho que foi o 2911. 29, não, é o 2960 é o switch. 2960. 2911 é o roteador que a gente vai usar. A gente faz a ligação deles através de quê? Cabo direto, que é essa linha preta cheia. Então, na porta Fast Ethernet, vamos ligar todas as portas Fast Ethernet do início. Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 2, Fast Ethernet 3, aqui no switch, e a Fast Ethernet 4. Ok? Aí o que acontece? Feito essa configuração, a parte física, a gente vai agora fazer a configuração da parte lógica dessa comunicação, que são o quê? Os endereços IPs de todas as estações. Então vamos lá, vamos começar aqui no PC0, a gente clica aqui em cima dele, vai para a aba de desktop, na aba de desktop a gente vai entrar aqui na opção de configuração de IP, o IP Configuration, e aqui a gente vai colocar a rede. Então vamos colocar lá, não lembro se foi essa mesma que a gente colocou, mas acho que foi o 92.68.10.10, a primeira estação, e a máscara ele já coloca automaticamente para a gente como 255.255.255.0. Por quê? É um endereço de classe C, consequentemente ele usa a máscara padrão dos 3 primeiros octetos fixos, um valor 255, e o último octeto variável com o valor 0. Tá? Não vamos preencher o gateway default dessas máquinas agora. Então, ó, só para a gente ganhar tempo, vou copiar esse valor aqui e a gente vai jogando as outras. Não precisa gravar, só adicionou esses endereços, fecha aqui, que automaticamente já está salvo. Ó, se eu colocar o cursor em cima do desktop, se vocês observarem aqui, já aparece o endereço configurado. Tá? Então vamos lá, vamos para o PC1 agora, que é o próximo. Clique em cima dele, desktop, IP Configuration, coloco aqui o endereço. Só que agora o final dele vai ser 20, vai ser a segunda estação. Tab, ele já completa a máscara e podemos fechar. Depois, PC2, na sequência. Clique em cima da estação, desktop, IP Configuration. Essa aqui vai ser o final 30. Estou botando de 10 em 10 para a gente identificar cada uma delas de uma forma mais fácil. Fica mais fácil para a gente lembrar. Depois fecha aqui já está salvo. E a última vai ser a 40. Não, ela coloca automaticamente. Vamos voltar lá só para você ver. Foi nessa daqui, né? Olha lá. Ó. Depois que a gente preenche, eu dando tab ou não, ele vai preencher com a máscara padrão. Tá? Vamos lá, mas obrigado, Graziela. A última aqui. Graziela lê. Então a última é 40, né? O final. E a máscara 255.255.255.0. Fechou. Então isso aqui foi o que a gente fez na semana passada. Para a gente poder fazer o teste de conectividade, a gente viu como é que a gente faz isso no ambiente real, sem ser aquele simulado. Comando ping. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui no PC0 e fazer ping para qualquer máquina dessa que eu conectei aqui. Então vamos tentar. Ó. Cliquei em cima dela. Ao invés de ser agora no IP Configuration, a gente vai para o prompt de comando. Então no prompt de comando eu vou dar aqui, ó, ping 192.68.10. Qual estação que vocês querem testar aí? Fala uma para mim. A gente está na 10, então vamos testar a 30, se eu chego na 30. Então tá lá. O que indica o sucesso disso é essa linha aqui de baixo. 4 pacotes enviados, 4 pacotes recebidos e 0 de perda, 0% de perda. Então,
a conectividade existe, eu consigo alcançar essas máquinas. Então, beleza. A rede está pronta, está funcionando. Agora vamos para a novidade. A novidade é a gente colocar um roteador aqui nessa ponta. Então vamos lá. Vou pegar aqui o 2911 e vou colocar ele aqui nesse ponto. E vou fazer a ligação dele com o switch direto. Então vamos lá. A ligação a gente faz nesse raiozinho laranja aqui, que são as conexões, e vou utilizar cabo direto também. Por quê? Eu só uso o cabo cruzado quando eu estou ligando dois equipamentos o quê? Iguais. Eu estou ligando um switch, um roteador, consequentemente pode ser o cabo direto. Agora a gente só tem que atentar ao seguinte detalhe, quando vocês forem fazer. A porta do switch que eu vou ligar o roteador. Veja que aqui no roteador, quando eu seleciono aqui, ó, olha as portas que eu tenho lá. São 3 portas laranjas, indicando o quê? Gigabit Ethernet, uma velocidade maior. Então, a ideia é que a gente ligue na mesma velocidade no switch. Porque se eu ligar numa faixa Ethernet do switch, o que vai acontecer? A porta do roteador ela vai descer para chegar à velocidade do switch. Se no switch eu tenho uma porta com maior velocidade também, então eu tenho que ligar as duas na velocidade maior. Então, ó, vou botar Gigabit Ethernet 00 no roteador e levo lá no switch. Observa o switch aqui, ó. Lá embaixo, as duas últimas que ele tem aqui, ó, são 2 Gigabit Ethernet. Então, eu estou ligando porta laranja com porta laranja, para a gente garantir o uso da velocidade maior. Então, tá lá, tá ligado. Sobral, por que a gente ligou aqui e ficou vermelho ao invés de ficar verde ou laranja quando a gente liga lá no switch? Por quê? O roteador, por default, por padrão, né, vem de fábrica assim, todas as portas do roteador elas vêm desativadas. Isso é uma questão de segurança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar essa porta. Vamos aprender agora a fazer esse tipo de configuração aqui no roteador. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no roteador. Vou aqui na parte de configuração dele. Vou entrar na porta que a gente selecionou, que é a Gigabit Ethernet. E ele vai aparecer aqui, ó, a possibilidade de eu ligar a porta, de eu colocar o endereço IP e a máscara de rede. Normalmente a gente utiliza como gateway default o primeiro endereço válido ou o último endereço válido. Eu posso utilizar o 92.168.10.1, como posso utilizar também o 92.168.10.254, que é o último endereço válido daquela faixa. Isso é uma regra que a gente estipula para facilitar a nossa administração, mas pode ser qualquer porta. Por exemplo, eu usei a 10, a 20, a 30 e a 40. Eu posso colocar o gateway default, por exemplo, a 15. Vai funcionar? Vai. Mas você tem que manter um padrão em todos os roteadores. Então, o que a gente faz? Utiliza normalmente a primeira. Qual é o endereço válido da primeira? 192.168.10.1. É o primeiro endereço. Aqui ele não coloca assim, eu pensei nele não colocar. Aqui ele coloca a máscara padrão também, 255, 255, 2550. Mas se a gente observar, ela continua ainda vermelha, apesar de já estar configurado o endereço IP. O que está faltando aqui? Ativar a porta. Então, onde é que a gente ativa? Nesse botãozinho ON aqui. Ativamos, olha lá, ela já ficou verde, está fazendo a autonegociação para ver se as duas vão trabalhar na mesma velocidade, nós já vimos que vai, e daqui a pouco as duas estão verdes. Observa aqui uma coisa, tudo que a gente fez aqui embaixo, ele está mostrando para a gente os comandos que foram dados. Por exemplo, para a gente atribuir o endereço IP, ó, IP address 192.168.10.1 com a máscara 255, 255, 2550. Mais para frente, nós vamos aprender a fazer isso aqui em linha de comando, que é como a gente faz no equipamento real. No equipamento, no simulador, a gente consegue fazer numa interface gráfica, que é esse quadradinho aqui. Mas no equipamento real, a gente tem que fazer essa linha de comando. Por exemplo, o botãozinho aqui, ó, o ON que eu cliquei, na verdade é o comando No Shutdown. O shutdown derruba a porta, o No Shutdown levanta a porta. O shutdown desativa a porta, o No Shutdown ativa a porta. Foi o que a gente acabou de fazer agora. Quando eu cliquei nesse ON, aqui, ó, ele deu lá na linha de comando o comando No Shutdown. Daqui a pouco a gente vai aprender, daqui a mais algumas aulas, a fazer isso na linha de comando, que é o mais interessante, que é como a gente vai fazer no próprio equipamento. Tá legal? Feito isso, o que acontece? Será que eu já consigo chegar aqui nesse roteador? Já.
para fazer um teste de conectividade. Mas eu preciso colocar também nas máquinas o endereço que é o Gateway Default, que é a minha saída aqui. Então a gente vai voltar agora nos PCs. Ó, e vou colocar aqui qual é o endereço? 92.168.10.1, que é a porta do roteador. Quando eu precisar sair para uma rede diferente, a referência que eu tenho é o quê? A porta do roteador. Eu mando para o roteador e é o roteador que vai fazer a saída e o alcance de uma rede de destino. Tá legal? Todo mundo conseguiu entender isso? Tranquilo? Então vou só replicar isso agora nas outras máquinas. Se nós observarmos aqui, ó, se eu colocar o cursor, já aparece o endereço do Gateway Default lá embaixo, tá? Porque a gente já configurou. Vamos fazer em cada máquina. Isso quando vocês forem fazer, vocês já podem fazer direto. Eu só fiz questão de fazer separado para vocês poderem identificar que eu estou fazendo, relacionando isso à porta do roteador. Mas não dá erro se vocês fizerem isso diretamente na primeira configuração, não. Se vocês já souberem qual é o endereço que vão colocar na porta do roteador. Ok? Então, com isso, a gente conseguiu fechar a mesma VLAN que a gente fez no vídeo anterior, da aula anterior, e agora já conectando com um roteador. Que esse roteador vai nos permitir fazer isso aqui. Ó. É como se eu tivesse a possibilidade agora dessa nuvem aqui estar representando a minha saída para a internet e eu colocar a possibilidade de eu sair. Ele não tem porta serial, tem que botar com isso aqui. Disso aqui, da minha rede local, para chegar até a internet. Tá certo? Então é como se fosse o seguinte, ó, essa rede que a gente está aqui com 4 computadores, é a rede que a gente consegue montar aqui dentro, sei lá, com os 10 notebooks. A gente chega aqui no switch, do switch vai para o roteador lá no laboratório 1, e do laboratório 1 a gente tem um link de saída para a internet. Então a gente precisa ter essa estrutura local, na nossa rede local, para que a gente possa sair. E essa configuração que a gente acabou de fazer agora. Tá legal? Então até aqui ficou alguma dúvida? Não? Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? Então beleza, estou parando aqui o vídeo.